Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Quando o assunto é educação, alguns desafios se impõem aos gestores públicos da área. Ampliar a oferta de vagas nas escolas, facilitar o acesso e reduzir a evasão escolar são apenas alguns exemplos. Mas não basta ter sala de aula, professor e aluno se a escola não é atrativa e falta qualidade no ensino. Hoje se discute a revogação do novo ensino médio, que foi criado em 2016 por medida provisória durante o governo Temer. Temos também o programa de escola de tempo integral, lançado recentemente pelo governo Lula, com uma meta ambiciosa: alcançar até 2026 mais de 3.200.000 matrículas nesta modalidade de ensino. Para tratarmos dessas e de outras questões, nós contamos aqui no Ponto de Vista com a presença do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação e também secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, Vitor De Angelo. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Vitor. Obrigado, Thelma. É um prazer estar aqui com você. Pois é, Vitor, nós temos aí um novo ensino médio, que foi instituído a partir do governo Temer e que vem sofrendo uma série de críticas, inclusive até com defesas da sua revogação. E uma das críticas que fazem é que ele favoreceu muito uma profissionalização empreendedora em detrimento, daquelas matérias, disciplinas do núcleo básico, Isso apenas para falar de uma das críticas. Qual a posição do Conselho de Secretários de Estado de Educação com relação ao novo ensino médio e essa possibilidade de revogação e de revisão? Olha, Thelma, o CONSED ele acabou se posicionando de uma maneira mais favorável à implementação do ensino médio neste ano em função de um contexto aberto pelo próprio Ministério da Educação, do governo Lula, já no governo Lula, que deflagrou um processo de consulta. Então, nesse processo, a gente tinha que se posicionar. Curiosamente, pareceu que o posicionamento do CONSED é porque o ensino médio é um projeto do CONSED. E eu, como presidente do conselho, dizia, olha, nós temos críticas ao novo ensino médio, mas parece que a reforma ela surgiu do nada e surgiu como um projeto do próprio Conselho de Secretários de Educação, quando não é verdade. Então, você tinha muitos atores participando, evidentemente, vários que discordavam, como é da vida, é do jogo e é assim mesmo, Acho que eles também tiveram espaço para pontuar suas críticas no devido momento. Prevaleceu uma visão que alguns concordaram, outros não. Acho que a oportunidade que o atual ministro da Educação, Camilo Santana, abriu na consulta foi importante, porque aí permitiu que esses atores todos, inclusive o CONSED, se manifestassem uma vez mais. Então é nesse contexto que a gente colocou a nossa posição. Em defesa, não é exatamente da reforma, como se ela não tivesse problemas, inclusive porque a gente já experimentou alguns desses problemas. Mas em defesa do trabalho realizado até aqui, que foi um trabalho solitário, vale dizer, porque logo depois da reforma nós tivemos a eleição de 2018 e depois 4 anos de um governo que não olhou para a educação com tanta atenção. Também tivemos a pandemia, prejudicou enormemente tudo isso. Então a posição do Conselho é de defesa desse trabalho, que significou investimento financeiro, mobilização de recursos humanos, tempo, esforço, num projeto que não é por isso que ele se justifica, tem uma justificativa anterior, mas que, claro, merece em vários pontos, acho que a gente pode falar disso, ser realmente repensado. Na visão do CONSED, que pontos deveriam ser repensados ou revistos nessa proposta aí, quer dizer, nessa proposta não, nesse novo ensino médio que está em vigor? Por exemplo, isso que você falou na abertura do programa, é uma meia-verdade a crítica sobre a profissionalização, porque agora na consulta, qual é o dado que aparece? 86% dos alunos querem não as disciplinas que a gente chama de propedêuticas, História, biologia, e sem detrimento a nenhuma delas. Eu mesmo sou formado em uma, Sou formado em História. Mas o estudante não está falando que ele quer mais disso. O que ele quer mais é a educação profissional e técnica. Então, não se trata de a gente achar se é empreendedor ou se não é empreendedor. É assim, o estudante está dizendo que o que ele deseja é aquilo. Mas isso não significa também fazer exatamente aquilo que se quer, porque tem muito estudante que acha que talvez não deva ter aula na sexta-feira, não é por isso que a gente vai abolir a aula na sexta-feira.
Mas a gente tem que olhar com atenção algumas coisas. O novo ensino médio diminuiu, por exemplo, para 1.800 horas, isso na concepção original da reforma, aquilo que a gente tinha numa carga horária muito mais ampla, de 2.400. Então, naturalmente, quando nós saímos de 2.400 horas para 1.800, alguma coisa ficou de fora. Só para que o seu telespectador entenda, a reforma do ensino médio passou a estabelecer 1.000 horas por ano para cada uma das séries do novo ensino médio, né? Do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro. Então, o ensino médio teria 3.000 horas. Antes eram 2.400. Então, a princípio, você fala assim, então aumentou a carga horária. Não, diminuiu. Porque o novo ensino médio, ele aumenta para 3.000 horas, mas ele cria dois momentos do ensino médio. Um que a gente chama de formação geral básica, que é, entre aspas, o equivalente ao antigo ensino médio, são as disciplinas tal como a gente conhece, e a parte dos itinerários formativos, que é a parte flexível. Só que a formação geral básica, das 3.000 horas, tem 1.800. Então, isso dá 600 horas a menos do que tinha antes. E, de fato, aumentar a formação geral básica é uma questão que nós defendemos, que o MEC propôs, que, de fato, precisava ser olhada com atenção. Pois é, embora para os estudantes, como você acaba de citar, seja até um pouco mais atrativo, interessante, né? Esses itinerários, né, fora um pouco da formação básica, mas a gente tem que pensar também que há um risco de tornar o processo de aprendizado apenas utilitarista, né, como o único meio fosse profissionalização. E a gente sabe que a educação ela tem outras funções, né, de reflexão, enfim, que a pessoa se aproprie de uma série de outros conhecimentos que são também importantes para a vida em sociedade, para a cidadania, não? Concordo plenamente. E aí eu acho que tem alguns mal entendidos. Por exemplo, o Instituto Federal do Espírito Santo, como os IFES de um modo geral, que vem das antigas escolas técnicas, depois Cefetes, tem uma oferta de EPT, né, a educação profissional e técnica, que ninguém questiona. Ninguém vai falar, por exemplo, que é uma formação utilitarista. Lógico que ali tem condições e situações específicas que a gente talvez não venha a ter, nem possa experimentar na educação básica de um modo geral, que atende a um público muito maior. Mas veja que, então, a questão não é a educação profissional e técnica, pura e simplesmente. Aonde ela existe, então ela é utilitarista, porque ninguém fala isso do IFES, né? É a concepção e as condições de oferta de EPT, né? Dessa educação profissional e técnica. Então, eu acho que quando a gente parte para esse debate, ele é muito melhor, porque ele suscita em nós a necessidade de debater de que educação estamos falando para as redes estaduais de ensino. Não é porque tem EPT que é necessariamente ruim, porque ela é obrigatoriamente utilitarista, porque ninguém falaria isso do nosso IFES, que é uma instituição de excelência nacionalmente. Agora, é possível, na sua visão, compatibilizar esses dois interesses? Essa necessidade de você se apropriar de determinados conhecimentos que são fundamentais e básicos e, por outro lado, você ter esses itinerários, né, de uma formação profissional com caráter mais empreendedor. Eu não tenho dúvida, não estou falando que isso é simples. E volto a usar o exemplo do IFES, porque uma outra crítica que também eu acho que tem um quê de mal entendido é a de que nós estamos ofertando EPT e isso limita o acesso à universidade. Ninguém fala isso de um estudante do IFES. Ele passa pelo ensino médio no IFES, integrado à educação técnica profissional e passa no Enem para acessar o ensino superior no próprio IFES ou em outras instituições. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço várias que fizeram faculdade por terem passado na escola técnica, inclusive tinham um desempenho em alguns componentes curriculares, aí notadamente matemática, física, por exemplo, muito superior à média da turma. Então, essas coisas não são excludentes, mas eu não tenho dúvida que se for uma implementação sem olhar a qualidade da oferta, aí nós podemos correr esse risco que você está mencionando. Agora, você vê, vamos dizer assim, uma possibilidade desse projeto do novo ensino médio ser revogado? Hoje nenhuma, porque a posição que o MEC apresentou há alguns dias, como fruto da consulta, não passava pela revogação. Então, me parece, e nisso a posição do Ministério está alinhada à do Concede, é que nós não estamos falando mais de revogação do novo ensino médio. Sim de ajustes. E sim de ajustes. Agora, até nesses ajustes, há uma divergência que é absolutamente natural entre aquilo que o MEC propôs como síntese da consulta e aquilo que o Concede vem defendendo. Inclusive, depois da consulta, depois da divulgação do resultado da consulta, o MEC deu um novo prazo
para que todos os integrantes da consulta se manifestassem. Aí eu estou falando do Fórum de Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, o Conselho Nacional de Educação, o Fórum Estadual de Educação, o Fórum Nacional de Educação, melhor dizendo, a UBS, que é a União dos Estudantes, e o CONSED. Então, o CNE, o CONSED e o FONSED, que é o Fórum dos Conselhos, fizeram uma nota conjunta pontuando algumas questões que a gente ainda considerava que a posição do MEC poderia ser revista. Agora, trazendo um pouco mais para a nossa realidade aqui, né? Como é que está a situação do ensino médio na rede estadual de ensino aqui no Espírito Santo? Quando, na sua fala de abertura, você menciona 2016, foi aquele momento em que o governo Temer encaminhou uma medida provisória, né? E aí passa a valer. Mas depois, por lei, em 2017, essa medida provisória ela é oficializada, por assim dizer. E na lei fala que em 5 anos, a contar da legislação, portanto, de 2017, 5 anos para frente, deveria haver a implementação do novo ensino médio. Isso dá exatamente em 2022. Algumas pouquíssimas redes, 2, implementaram antes, 1 ano antes. Mas nós, aqui no Espírito Santo, como quase a totalidade do Brasil, porque também 2 estados fizeram depois, nós implementamos em 2022. Então, a primeira turma do ensino médio, que fez a primeira série já no ensino médio reformado, foi a turma do ano passado. Foi essa geração de 2022. Ela agora está na 2ª série. Nós não temos nenhuma turma na 3ª série do ensino médio. Aqui abre-se uma discussão importante sobre o Enem, porque é a avaliação do final dessa etapa da educação básica. A gente tem ofertado, né, cursos de formação tanto para a formação geral básica quanto para os itinerários formativos, entendendo que essa parte flexível é a parte mais diferente. Acho que aqui no Espírito Santo a gente tem uma vantagem, porque alguns componentes do novo ensino médio, como estudo orientado, eletivas, projeto de vida, são coisas novas para muitas redes, mas aqui já estavam presentes desde 2015 nas escolas de tempo integral. Então, em certa medida, Thelma, o novo ensino médio ele veio trazer coisas que já existiam aqui e mesmo aquelas que não existiam em lugar nenhum, como a parte flexível do currículo, a gente tem procurado, mediante os cursos de formação, ofertar condições à rede de proporcionar, enfim, a melhor educação para os nossos estudantes, mas evidentemente tem todos esses aspectos que a gente precisa revisar. Bom, falando agora de escola em tempo integral, nós tivemos agora recentemente, né, o lançamento, né, de um programa bastante ambicioso do governo federal de implantação, né, de escolas de tempo integral em 50% das escolas, né, atendendo aí 25% dos alunos da educação básica. Ou seja, uma proposta bastante ambiciosa. Você acha que essa é uma proposta viável ou pode ser apenas mais um projeto de difícil viabilidade? A escola de tempo integral é um assunto paralelo ao ensino médio. Só que eles se conectam porque essa lei que eu mencionei de 2017 fala que a jornada anual vai ampliar para 1.000 horas, devendo progressivamente, é isso que diz a legislação, caminhar para 1.400 horas. 1.400 horas dá uma jornada diária de 7 horas. A partir de 7 horas, uma escola de 7 horas, 8, 9, é uma escola em tempo integral. Então, a reforma do ensino médio já aponta também para a necessidade de a gente pensar o crescimento das escolas de tempo integral. Aqui no Espírito Santo, quando a gente chegou ao governo em 19, nós recebemos 32 escolas e hoje, em 2023, nós já temos 156, estamos aí às vésperas de fazer o anúncio de mais algumas dezenas de escolas. Então, a gente, independente do fomento do governo federal, faríamos e faremos esse esforço, que inclusive consta no programa do governador, de procurar a universalização. Isso significa não é ter só tempo integral, mas em todo lugar ter tempo integral. Hoje, Thelma, a gente já está em todos os municípios capixabas, que é uma conquista deste governo, né? Isso estava muito limitado a alguns municípios, hoje a gente está em 78. Porém, na sede, quando você vai para o interior, para o distrito, não necessariamente tem uma escola ali de tempo integral. Então, acho que o governo Lula aponta na direção correta. Se ele vai conseguir ou não, isso me parece que é uma outra história, porque talvez o fomento seja insuficiente para muitas redes e a meta pode ser ambiciosa, a ver, né, o que vai acontecer. Pois é, o repasse, né, que foi anunciado seria de 4 bilhões de reais, né? Você acredita que é um recurso que pode viabilizar isso ou ainda é insuficiente para diversas realidades que nós temos aqui no Brasil? Isso é muito dinheiro quando você olha o montante, mas quando você reparte pelo número de vagas, dá um valor
que, volto a dizer, eu não quero desmerecer, mas ele pode ser pequeno para o esforço que algumas redes precisam fazer para dar esse passo. Nós aqui no Espírito Santo só temos a ganhar, eu quero ressaltar isso, porque a gente já faria de qualquer maneira com o esforço próprio, porque é política deste governo estadual. No entanto, a política de fomento do governo federal vem a somar para a gente. Agora, a preocupação, e aí eu estou falando para além do Espírito Santo, é que algumas redes podem não ter o incentivo financeiro necessário para fazer esse movimento, dar esse passo que eles precisam. Com relação à pactuação do governo federal com os estados e municípios? A gente, por exemplo, aderiu àquilo que foi proposto para nós. Não tenho ainda uma informação sobre os outros estados, mas como presidente do Concede, pelo que eu apuro ali, não há nenhum estado que deixaria de participar. Se eles vão aceitar na integralidade a proposta de vagas, aí eu acho que passa muito pela condição de receber essas novas matrículas. Vitor, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação aqui no Ponto de Vista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez. Eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!